Bom, beleza, pessoas. Hoje a gente vai dar início aqui na nossa parte, entre aspas, final da disciplina, né? Estamos aqui hoje entrando na parte dos elementos um pouco mais complexos, né? Com os amplificadores operacionais. Então, a gente vai falar nessa segunda parte, por se assim dizer, né? De filtros e de osciladores, ok? Então hoje a gente vai começar aqui com a parte de filtros passivos, né? Relembrar ali algumas características ou aprender algumas características relacionadas aos filtros. Aí nas próximas duas aulas a gente entra no projeto de filtros ativos, que são os filtros com amplificadores operacionais propriamente ditos, tá? Nesses filtros passivos aqui que a gente vai ver hoje, a gente ainda não vai fazer utilização de amplificadores operacionais, a gente vai falar desses filtros de uma forma mais geral para ter um entendimento completo deles para depois poder fazer a aplicação dos filtros propriamente ditos, tá? E daí, depois que a gente vê a parte de filtros ativos, né, as duas aulas de filtros ativos, aí a gente vai ter a parte de osciladores, né? Então a gente vai ver os osciladores harmônicos e os osciladores de relaxação. A gente vai ter mais 3 aulas sobre esses tópicos, né? Então a gente vai ter 3 aulas sobre filtros, 3 aulas sobre osciladores e acabou o semestre, beleza? Então é basicamente isso aí que nós temos agora para esse final de mês e mês que vem, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre os nossos filtros, né? E entender o que eles vão acabar sendo e para que eles vão servir dentro dos nossos circuitos, né? Primeira coisa aqui que é importante a gente gerar de definição é que o filtro ele sempre vai ser um quadripolo que tem a capacidade ali de atenuar uma determinada frequência de um espectro de frequências, né? E vai permitir a passagem de demais frequências. Então, quando a gente está falando de filtro, a gente sempre está falando do nosso espectro de frequências, tá? A gente pode analisar um filtro no tempo, ok? Mas não faz muito sentido, né? O que normalmente faz muito mais sentido é analisar a resposta dos filtros no espectro de frequência, para que a gente possa analisar qual que vai ser a resposta em função de cada frequência, né? Então, o filtro ele vai ser um circuito que vai ter a capacidade de fazer com que uma frequência X passe normalmente, ou seja, a frequência X vai entrar nesse circuito e vai sair com a mesma amplitude. Desta forma, a gente está fazendo com que o sinal passe e a gente pode atenuar o sinal, ou seja, bloquear esse sinal. O sinal Y passa pelo circuito e ele vai sair com uma amplitude mais baixa do que aquela que ele entrou. Então, isso seria a parte de bloqueio de sinal. Então, sempre quando a gente fala passar o sinal, quer dizer que a amplitude não vai ser reduzida na saída em função da entrada. A amplitude da entrada é 1 volt e a amplitude da saída é 1 volt. Esse sinal passou pelo filtro e não foi atenuado. Se a gente tem um sinal na entrada de 1 volt e a saída tem meio volt, a gente fez uma atenuação nesse nosso circuito, beleza? Ou seja, o circuito conseguiu atenuar aquela característica de frequência. Então a gente sempre fala aqui relacionado à frequência, que é o que acaba fazendo muito mais sentido para a nossa análise e para o nosso sistema em si. Domínio do tempo, como vocês já sabem, né, são os sinais que a gente vê no tempo, e o domínio da frequência é quando a gente representa os nossos sinais na frequência. Então a gente não vai normalmente fazer a utilização do domínio do tempo para fazer análise dos sinais, como a gente fez com todos os outros circuitos, mas vai sim fazer a utilização do domínio da frequência, beleza? Então, se a gente quiser visualizar o sinal do domínio do tempo, a gente vai estar usando um osciloscópio. Se a gente quiser visualizar o domínio da frequência, a gente vai analisar ele com um analisador de espectro, ou então, a partir da
da função de FFT que alguns osciloscópios apresentam para a gente, tá? Então, sempre olhando ali o domínio da frequência. Aqui um exemplo do domínio do tempo, né? Esse aí vocês estão cansados de saber como funciona, cansados de saber como é que ele é, né? Mas em todo caso aqui temos um exemplo do domínio do tempo, né? A gente tem x ali como sendo o nosso tempo e o y como sendo a nossa amplitude, né? E a gente consegue ver a amplitude em relação ao tempo. Esse é o domínio do tempo. O que é importante para a gente aqui agora é esse carinha aqui, que é o domínio da frequência, certo? Esse vai ser o gráfico que a gente normalmente vai utilizar para fazer as nossas análises em cima desses elementos de filtro. Esse que é o gráfico importante para a gente, tá? Então, no eixo X aqui, a gente vai ter as nossas frequências e no eixo Y a gente pode ver duas informações normalmente, né? A gente vai ter uma informação de magnitude, normalmente na escala de dB, e a gente vai ter aqui, ou pode ter, uma parte de fase que vai estar em graus propriamente dito, né? Então, quando a gente está fazendo o filtro ali, a gente vai fazer a utilização de componentes RLC, né? Então a gente vai acabar tendo defasagem, ou pode acabar tendo defasagem no nosso sinal. E essa defasagem depende da frequência. Então a gente pode, caso necessário, fazer a análise da defasagem em várias frequências diferentes. Normalmente essa defasagem ela sempre vai aparecer do lado direito e a nossa magnitude aqui em dB vai aparecer do lado esquerdo, tá? No caso aqui, as duas grandezas, elas estão com duas cores separadas, né? Para ficar bem destacado, a gente poder inicialmente começar a entender o que é uma e o que é a outra. Mas muitas vezes a gente não vai ver essas duas grandezas destacadas com cores diferentes, tá? Em vários gráficos, né? Normalmente essas duas informações elas acabam aparecendo com a mesma cor, né? Então a gente tem que conseguir diferenciar elas normalmente pelo formato da onda e não pela cor que elas estão representando para a gente dentro dessa nossa estrutura, tá? Então no caso aqui, essa nossa onda vermelha é essa defasagem, né? Então normalmente ela tem um formato mais senoidal, digamos assim, né? Um formato um pouco mais estranho, entre aspas, né? E em preto aqui a gente tem o nosso espectro de amplitude do filtro, que normalmente vai ter esse formato, né? Ele vai ter uma parte reta, obrigatoriamente reta, e depois ele vai ter uma parte de decaimento, né? Daí essa parte de decaimento vai depender do filtro em si, da resposta do filtro, né? Essa parte de decaimento aqui, ela pode ser mais ou menos inclinada dependendo do tipo do filtro. Professor, você não postou slide no portal? Não sei, Lucas, se eu não postei, eu já arrumo isso lá para vocês. Não tenho certeza se eu coloquei ou não. Se você está falando, provavelmente eu não coloquei, né? Mas eu já arrumo isso lá. Beleza? Tá. Voltando aqui à nossa parte de magnitude, né? Essa parte de magnitude aqui normalmente em dB, ela significa para a gente o que a gente está fazendo com o nosso sinal, né? Dessa forma aqui, a gente consegue analisar qual parte do espectro a gente está dando ganho, mantendo ou gerando atenuação, certo? Aqui no caso tem um ponto bem importante também que a gente vai comentar mais ali para frente, mas obrigatoriamente quando a gente está trabalhando aqui com os filtros, a gente pode ter características de ganho, normalização ou atenuação. Sempre que a gente estiver dando ganho, esse valor em dB aqui vai ser um valor positivo. Sempre que a gente estiver mantendo o nosso sinal,
esse valor em dp vai ser um valor zerado, e sempre que a gente estiver dando atenuação, esse valor vai ser um valor, a princípio, negativo, tá? Isso, óbvio, né? A gente vai considerar algumas outras coisas ali para frente, na parte de filtros ativos, para ver essa característica, né? Mas isso não funciona para 100% dos casos, tá? Mas normalmente, quando a gente tem um valor positivo, é porque a gente está dando ganho. Normalmente, quando a gente tem um valor negativo, é porque a gente está dando uma atenuação no nosso sinal, tá? Então essa seria a ideia principal aqui do nosso sistema, beleza? Então, normalmente quando a gente for fazer a avaliação dos filtros, a gente vai estar visualizando esses filtros desta forma, tá? Nesse formato, pelo menos as respostas deles, beleza? Aí, um outro ponto aqui que talvez vocês também tenham notado, né? Normalmente esses gráficos aqui, eles vão estar com a sua escala de frequência em uma escala logarítmica, né? No caso aqui, a gente vai de 100 até 1000, 1000 até 10.000, 10.000 até 100.000, só que a gente consegue perceber que do 100 para o 200, que é essa segunda linha aqui, eu tenho um espaçamento muito maior do que do 900 para o 1000, porque essa escala aqui, ou esse formato de escala, vai ser um formato de escala que vai estar ali no formato logarítmico, para que a gente possa visualizar esse sinal, né? Justamente por quê? Porque normalmente a gente vai ter ali uma gama de frequência relativamente alta, né? A gente vai ter ali uma estrutura de frequências normalmente mais alta, mais elevada, né? Com um tamanho de análise relativamente grande. Isso faz com que seja muito mais fácil de a gente fazer a visualização do nosso sinal ou da nossa resposta de sinal dentro dessa escala logarítmica do que numa escala linear. Se a gente fosse realmente usar uma escala linear ali, o que a gente acabaria tendo é um tamanho, né, de gráfico muito grande e muito ruim de ser analisado. Então, normalmente, o que a gente acaba tendo ali é essa escala logarítmica ali para que a gente possa analisar as nossas respostas. Ok? Beleza. Aí aqui, né, para que a gente possa basicamente entender como que aquele gráfico vai ser formado e como que vai ser funcional esse nosso filtro, né? Vamos relembrar lá de circuitos elétricos, quando a gente tinha os componentes RLC, né? Os componentes RLC, eles são resistor, capacitor e indutor, né? Obviamente, aonde a resistência, ela tem uma característica de resistência, né? O resistor tem uma característica de resistência, o capacitor ele tem uma característica de capacitância e o indutor tem uma característica de indutância, que são grandezas diferentes no fim das contas. Porém, a gente pode gerar algum tipo de relação desses três componentes quando a gente está falando de impedância, né? Então, quando a gente está falando da impedância dos componentes, a gente está falando da resistência que esses componentes vão gerar em função de uma angulação, né, em função de um fasor. Então, quando a gente está falando da impedância, a gente está necessariamente transformando todas essas três grandezas, que são grandezas diferentes, para uma mesma grandeza em específico. Aí a gente consegue correlacionar esses elementos. E outra grandeza que a gente também consegue relacionar, no fim das contas, sem necessariamente ter a defasagem, o fasoreamento, ter uma resposta, digamos assim, linearizada deles, é o que a gente chama ali de reatância capacitiva e reatância indutiva, né? Então, quando a gente compara resistência, reatância capacitiva e reatância indutiva, a gente vai ter com que todas essas respostas, né, sejam respostas que vão estar
em resistência, porém, essa reatância capacitiva e essa reatância indutiva sempre vão depender da frequência específica que se está aplicando naquele componente. O resistor, ele é um componente que não altera a sua resistência dependente da frequência. O nosso indutor é um componente que altera a resistência dele, resistência entre aspas, né, que é a nossa reatância indutiva, conforme a frequência. E o nosso capacitor é a mesma coisa. O capacitor ele tem uma alteração de resistência, entre aspas, que é a nossa reatância capacitiva, que depende da nossa frequência, tá? Então, quando a gente faz um uso aqui desses componentes em conjunto, o que a gente acaba conseguindo visualizar? Que a nossa resistência ela vai ser sempre igual, independente da frequência, que a nossa reatância indutiva ela muda de acordo com a frequência e que a nossa reatância capacitiva muda em função da nossa frequência. Ah, Prezano, mas por que você está falando isso para a gente, né? O que isso importa para a gente? Isso importa que o filtro ele vai ser baseado nesse tipo de resposta, aonde eu tenho alteração de resistências, entre aspas, conforme a nossa frequência é alterada. Que é justamente isso que o filtro faz. Em frequências diferentes, eu vou ter impedâncias ou reatâncias diferentes para gerar tensões diferentes na nossa saída. A partir do momento que a gente consegue ter as características de alteração de resistência no nosso circuito, a gente consegue fazer com que a gente tenha mais ou menos tensão na saída. Isso vai ser alterado, entre aspas, automaticamente, em função do nosso circuito. Então, por isso que é importante a gente, digamos assim, relembrar aqui esse nosso ponto, né, em relação às reatâncias capacitivas e indutivas, para que a gente possa entender de uma forma melhor aqui os circuitos de filtragem. Eles funcionam devido a essa resposta. Se a gente tentasse fazer um filtro apenas com resistor, não funcionaria, né? Porque o resistor ele vai ter uma resposta fixa para toda a faixa de frequência, enquanto um capacitor e um indutor vão ter respostas que não são respostas fixas ao longo de toda a faixa de frequência. Ok? Então, essa é basicamente a ideia. Aí, se a gente também relembrar ou tentar forçar a memória em relação a alguma coisa lá da nossa parte de circuitos, vai ser a nossa frequência de ressonância, né? Que é no qual um circuito RLC se comporta como um circuito puramente resistivo, né? Ou seja, na qual a nossa potência é a potência unitária. Então, quando a gente tem a nossa frequência de ressonância para um circuito RLC, quer dizer que o teor desse nosso circuito é puramente resistivo. Quando a gente tem qualquer outra frequência, né, fora a frequência de ressonância, a gente vai ter ou um teor indutivo ou um teor capacitivo, né? Lembrando que o elemento indutivo e o elemento capacitivo, eles não geram potência, né, para o nosso sistema, no fim das contas, né? Ele só vai gerar aquela potência imaginária que a gente, entre aspas, não consegue utilizar como trabalho. Então, por isso que a gente fala que a potência é unitária para quando o teor do circuito é totalmente resistivo. Então, para um circuito com um formato RLC, aonde em uma frequência específica a gente tem o que a gente chama de potência unitária, e para todas as outras frequências a gente vai ter potências mais baixas, isso significa que
para a gente fazer um filtro que tem uma característica de um passa-faixa, ou seja, eu quero que a potência máxima apareça em uma frequência, em todas as outras frequências eu tenho atenuação, a gente vai precisar basicamente de um circuito do tipo RLC, aonde a gente vai calcular qual que é a frequência de ressonância. Dentro dessa frequência de ressonância, eu vou ter a passagem da energia. Para as outras frequências, a gente não tem a passagem dessa energia, beleza? Ali, potência, né? Lembrem que quando a gente está falando de circuito ICA, ou no caso, falando aqui desses espectros de potência, a gente tem a potência ativa, reativa e aparente, né? Sendo que a potência ativa fica no eixo X, que é a nossa potência real, digamos assim, que a gente realmente utiliza. Potência reativa é aquela que fica no eixo Y, ou seja, a potência que a gente acaba não utilizando para nada, não consegue transformar em trabalho. E a potência aparente é aquela potência que é a soma da reativa com a ativa, né? Que seria a potência realmente gasta ali, que é uma potência que está tanto no eixo X quanto no eixo Y, né? A somatória das duas. Que no caso, essa potência aqui, que está sendo descrita, o que eu estou falando aqui para vocês agora, é a nossa potência ativa, certo? Então, é desse tipo de potência que a gente está falando, está comentando neste momento, tá? Potência que a gente realmente consegue utilizar. Ou seja, para que eu tenha potência na saída, o teor tem que ser resistivo. Se a gente tem um teor puramente indutivo, puramente capacitivo, potência ativa, ela vai tender a ser zero, ou seja, eu não consigo transformar isso em trabalho, tá? Essa curva aqui que a gente está vendo na imagem da direita vai ser uma curva muito parecida com a curva de um filtro passa-faixa que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então lembrem dessa característica aqui para questão do filtro. Então o filtro depende deste funcionamento, tá? Então posso fazer um filtro que seja um filtro passa-baixa, um filtro passa-alta, ou eu posso fazer um filtro do tipo passa-faixa aqui. Já descreveremos cada um deles em instantes, mas só para a gente ter essa ideia. Então, o conjunto de componentes aqui e essa alteração na resposta, seja das reatâncias ou seja das impedâncias, né, que vão gerar para a gente essas alterações de respostas, características de alteração de resposta dentro da frequência, né? Então, sempre lembrando que a gente está olhando aqui no domínio da frequência. Então, essas alterações no domínio da frequência dependem basicamente dessas respostas de variação das nossas reatâncias ou das nossas impedâncias. Beleza? Quais são as aplicações aqui dos filtros, então, né? Por que a gente vai falar de filtro? Por que a gente precisa saber dos nossos filtros, né? Todo sistema de comunicação faz utilização de filtros, né? Sempre quando a gente precisar fazer a separação de sinais, a gente vai fazer utilização de filtros. Ah, empresário, mas eu não posso usar um subtrator para separar os sinais? Poder, a gente pode, né? Como eu comentei com vocês lá atrás. Mas às vezes, para algumas características, a parte de filtragem ela é muito mais ideal, digamos assim, ou tem uma resposta muito melhor do que eu fazer a utilização de circuitos subtratores. Então, é uma possibilidade, sim, claro, mas os nossos filtros também vão ter essa característica de separação de sinais. Então, toda vez que eu preciso separar um sinal, né, uma portadora do nosso sinal, a gente pode fazer a utilização dos filtros. Também questão de eliminação de ruído, né? Então sempre que eu preciso fazer a eliminação de ruído para algum tipo de aplicação, seja ela qualquer aplicação, né? Aplicação para residencial, aplicação para industrial, aplicação para automobilística, e preciso fazer a eliminação de ruídos, eu também posso fazer a utilização aqui dos nossos filtros, né? Uma aplicação que eu já comentei com vocês, né, em algum momento, se eu não me engano, e que seria uma aplicação que a gente faria, né, seria a aplicação de saúde, né, para a parte de ECG, né,
a gente montaria ali um ECG e faria esse ECG ser funcional, né? Então, o ECG, que é o encefalocardiograma, né? Que é basicamente pegar o sinal do coração. Então, a gente tem ali um sinal que é bastante ruidoso e tem várias coisas dentro dele. A gente precisa separar esse sinal, né, desses outros ruídos. Então, a gente faz a utilização ali dos filtros. Ah, eu quero pegar outra característica, né? Eu quero pegar um EMG, por exemplo, que é um encefalomiograma, que daí é a parte do músculo. O circuito em si vai ser o mesmo. A ideia de aquisição vai ser basicamente a mesma, porém a gente muda os filtros que a gente vai utilizar, a gente muda essas frequências. Então a gente tem dentro do espectro de frequência vários sinais. Conforme a gente vai filtrando esses sinais, a gente consegue separar uma coisa da outra, a gente consegue separar uma informação da outra. Óbvio que para cada aplicação, o sinal e o ruído são coisas diferentes, né? Se eu estou fazendo uma aplicação de ECG, o meu EMG é um ruído. Se eu estou fazendo uma aplicação de EMG, o meu ECG é um ruído. A gente tem que separar essas coisas e tudo vai depender da nossa aplicação em si, né? Até se a gente falar questão de ruído de rede, né? 60 Hz. Dependendo da aplicação que a gente está fazendo, pode aparecer uma componente de 60 Hz dentro do nosso espectro de sinal. Isso é um ruído. Obviamente, eu preciso daqueles 60 Hz para alimentar o equipamento que eu estou utilizando ou algo do gênero, mas aquilo é um ruído, né? Não é necessariamente o sinal que eu quero. Então, tem que, de alguma forma, retirar aquela componente de frequência. Então, sempre que a gente está falando de eliminação de ruído ou separação de componente, a gente vai acabar fazendo utilização aqui dos nossos filtros, tá? No fim das contas, se vocês olharem ou derem uma garimbada melhor aqui nessas aplicações, vocês vão ver que a grande ideia, no fim das contas, é separar sinal, né? Ou seja, a gente pode aplicar isso em qualquer característica, qualquer aplicação, né? Então, qualquer aplicação que tenha essa separação de sinais, que tenha eliminação de ruído, mas eliminar ruído é separar um sinal, é separar a informação de algo que eu não quero. Sim, continua sendo separação de sinais, no fim das contas, né? Parte de comunicação, sistemas de comunicação, é eu separar o sinal modulado da nossa portadora, ou seja, é separação de sinais também. Sistemas de som, mesma coisa, é fazer a separação de sinais. Então, sempre que a gente estiver falando de separar sinais, tirar ruído, a principal estrutura que tem que vir na nossa mente são as estruturas de filtragem, as estruturas dos filtros, beleza? Essa seria basicamente a ideia principal de aplicação aqui. Como, né, um exemplo aqui mais prático, só para ficar visível ou mais visível para a gente, né? Vocês obviamente já viram sobre a transmissão de dados, né, através ali de ondas, mas acho que vale a pena comentar rapidamente para reforçar, né? Qual que é o princípio de funcionamento, né, quando a gente vai fazer esse tipo de aplicação? A gente quer transmitir sinais, então a gente vai modular esses sinais sobre uma onda ali que a gente chama de portadora. E o sinal recebido, ele tem que ser restaurado através do processo inverso, que é o que a gente chama ali de demodulação. Então, basicamente, eu não posso pegar um sinal qualquer e enviar ele, né? Eu não posso pegar um sinal de baixa frequência e fazer o envio dele. Eu tenho que pegar esse sinal de baixa frequência, que é a minha informação, colocar dentro de um outro sinal, que é um sinal de alta frequência, para daí sim poder fazer a questão de envio. Então, quando eu somo essas duas informações, em algum momento, para que eu possa entender realmente a informação, vou ter que pegar ela e vou ter que separar novamente, né? Então, é um sistema de modulação e demodulação, no fim das contas. Então, a gente tem essa característica, né, de demodulação que vai estar totalmente atrelada ali aos nossos filtros, né? A gente vai ter que separar um sinal de alta frequência
de um sinal de baixa frequência. Essa separação pode ser feita com um subtrator? Sim, pode, mas idealmente falando, talvez a melhor estrutura seja a estrutura de um filtro para fazer essa aplicação em si. Ok? Então, a nossa portadora ali é basicamente o sinal que a gente utiliza para fazer a parte da viagem, né? Entre aspas, ou seja, para realmente fazer a transmissão. E a modulação ali é a nossa técnica de transmissão, né? Onde a informação a ser transmitida, que vai ser uma transmissão normalmente de baixa frequência, deve ser suportada pela onda portadora, tá? Então, óbvio, vocês já conhecem isso, né? Então, não quero ficar repetindo coisa aqui no fim das contas, tá? Então, seria basicamente esse processo aqui, né? A gente usa um somador para pegar duas ondas, né? Elas podem ter amplitudes diferentes e frequências diferentes. Isso vai gerar para a gente um sinal mixado e a gente pode passar isso por um filtro para ter o nosso sinal original de novo, né? Então aqui o sinal original de informação seria o sinal de 200 Hz e a nossa portadora seria essa portadora de 2K. Somando os dois, teríamos esse sinal que parece um sinal ruidoso, né? Apenas uma senoide ruidosa. E depois, passado isso pelo nosso filtro, o que a gente tem aqui é a informação. Então a gente separa um sinal do outro, a gente separa o nosso sinal de maior frequência do nosso sinal de menor frequência. Não importa a amplitude deles, né? O que importa é a frequência que eles vão gerar para a gente. Então a gente consegue separar esses sinais a partir do nosso sistema de filtro, ok? Então essa é a ideia principal aqui de a gente ter esses elementos. Beleza. Aqui, voltando à questão de atenuação e de ganho que eu falei para vocês lá atrás, né? Normalmente, a gente chama de ganho quando a gente tem o valor maior do que 1, né? Ou seja, quando o nosso sinal de saída for maior do que o nosso sinal de entrada. Então, quando a gente tem uma relação de VO por VI maior do que 1, aí sim a gente está dando ganho, né? Quando essa relação VO por VI for menor do que 1, aí a gente chama de atenuação. Então, a gente pode tanto gerar ganho no nosso sinal, né, a partir dos elementos ativos, como a gente já vem vendo aí durante todo o nosso semestre, né, no fim das contas, que é basicamente com os elementos ativos, com o amplificador operacional, a gente pode gerar ganho, e a gente, com os elementos passivos, pode gerar atenuação, ou seja, fazer com que a nossa tensão de saída seja menor do que a nossa tensão de entrada, tá? Então, sempre que a gente tiver uma relação menor do que 1, a gente está gerando atenuação obrigatoriamente, tá? Então, a gente normalmente não chama de ganho menor do que 1, né? A gente chama de atenuação. Esse seria o termo, digamos assim, mais correto para a gente utilizar, tá? Ponto importante aqui. Circuitos passivos não geram ganho de jeito nenhum, ok? Então, o circuito que é 100% passivo, ele não consegue gerar ganho. O circuito passivo, ele só vai gerar atenuação. Ele não gera ganho. Para que eu possa ter a geração de ganho, propriamente dito, eu tenho que ter um elemento ativo, ok? Então, obrigatoriamente, para que eu possa gerar ganho, eu tenho que ter um elemento ativo. Se eu não tiver um elemento ativo, eu não vou ter a geração de ganho. Eu vou ter um sinal, ou vou ter um sistema que é totalmente atenuador, tá? Então, apenas elementos ativos geram ganho, elementos passivos ou circuitos totalmente passivos não geram ganho, tá certo? Então, esse aí é um ponto importante aí no fim das contas para a gente lembrar quando a gente for montar os nossos circuitos, as nossas estruturas.
Um outro termo importante aqui para a gente, em relação aos nossos filtros, é o que a gente chama de frequência de corte, tá? A frequência de corte, ela vai ser definida, né, na qual a nossa potência média de saída é a metade da potência de entrada. Então, sempre que a nossa potência média da saída for metade da potência de entrada, a gente vai ter uma característica de frequência de corte, tá? Então, a gente sempre considera a frequência de corte como essa frequência, onde potência média de saída é metade da potência média da nossa entrada, ok? Então, isso é a nossa frequência de corte. Dessa forma, quando a gente está analisando só a tensão ou só a corrente, a grandeza ela vai ter aproximadamente 0,707 do valor de entrada na nossa saída, ok? Ou seja, a gente vai utilizar como um valor padrão menos 3 dB. Então, sempre que a gente for falar da nossa frequência de corte, nessa frequência a gente vai ter uma atenuação de menos 3 dB. Ou seja, a gente vai ter um valor de tensão de 0,707 do valor de entrada. Então, estou montando um filtro onde eu falo que a frequência de corte desse filtro é a frequência de 1 kHz. Isso quer dizer que dentro desse nosso filtro, na frequência de 1 kHz, a gente vai ter um valor de tensão de 0,707 da entrada. Então, se entrar 1 volt em 1 kHz, obrigatoriamente a gente vai ter 707 milivolts na saída. Então, entrou 1 volt, em 1K, a minha saída vai ter 707 milivolts. Tá? Então, a gente tem essa característica. A gente calculou o filtro para ter essa frequência de 1K. Naquela frequência, ele vai ter 707. Ou seja, se a gente olhar para esse gráfico de domínio da frequência, a gente vai ver que na frequência de 1K eu vou ter menos 3 dB, 0,707 da minha entrada, tá? Ou seja, metade da potência. Lembrando, né, que potência, no fim das contas, é nada mais, nada menos do que corrente vezes tensão, né? Então, por isso que se a gente fala que a tensão é 0,707 e a corrente é 0,707, a potência ela vai dar 0,5, né? Só vocês fazerem 0,707 vezes 0,707. O resultado de vocês vai ser 0,5. Então, a gente usa potência média como padronização, mas se a gente olhar apenas para uma ou para outra grandeza, a gente vai ver ali esse 0,707. Tá? E como normalmente a gente só faz análise em cima da tensão, né? A gente não necessariamente olha a potência, não necessariamente olha a corrente, a gente faz essa consideração ali do 0,707, ou seja, do menos 3 dB. Ok? Então, sempre vamos ter que lembrar dessa característica, tá? Menos 3 dB para nossa frequência de corte. Então, calculei frequência de corte, montei um circuito para aquela frequência de corte, eu vou ter que, naquela frequência, obrigatoriamente, o meu sistema vai ter menos 3 dB. Ok? Aí, como que a gente classifica aqui, né, os nossos filtros em relação às nossas tecnologias? Então, a gente tem o que a gente chama de filtro passivo, né, que é o que a gente está e vai ver hoje, especificamente, né, onde a gente apenas faz a utilização de componentes passivos, ou seja, resistor, capacitor, indutor, né, para poder selecionar ali os nossos sinais. Então, a gente não dá ganho num filtro passivo. Filtro passivo não tem ganho, só tem atenuação, porque ele só tem componentes passivos. A gente também tem os nossos filtros ativos, né? Que além dos elementos passivos, além dos componentes RLC, a gente também faz a utilização de elementos ativos, seja
uma válvula, seja um transistor ou seja um amplificador operacional. Obviamente, né, falar válvula hoje em dia é estranho, né? Transistor talvez não seja tão interessante, então normalmente os nossos circuitos ativos, eles vão ser circuitos que vão fazer a utilização de amplificadores operacionais, que é o foco aí da nossa disciplina no fim das contas, né? Então, hoje, atualmente, quando a gente fala de filtros ativos, os nossos filtros ativos, eles são meio que obrigatoriamente filtros que fazem a utilização de amplificadores operacionais. Um filtro ativo pode ter ganho, tá? Ele vai gerar atenuação, vai gerar ganho. Já um filtro passivo não tem ganho de jeito nenhum, tá? Só atenuação. E por último, mas não menos importante, que não vai ser foco da nossa disciplina, né, são os filtros digitais. Isso aí vocês vão estudar lá em PDS, né, lá em processamento digital de sinais. Então lá em PDS vocês vão aprender sobre filtros digitais, né? Então é basicamente a gente utilizar ali sistemas digitais, ou seja, computador, microcontrolador, para fazer o nosso filtro. Então a gente sai do filtro analógico e vai para o filtro digital, para uma modelagem matemática digital, para fazer esse processo, né? Óbvio, um filtro analógico tem suas vantagens em relação ao digital, assim como tem algumas desvantagens em relação ao digital também. Então, a gente tem vantagens e desvantagens de cada uma das classes, né? Então, não é, vou sempre usar um filtro digital porque ele é melhor sempre, ou vou sempre usar um filtro passivo porque ele é melhor sempre. Não, a gente tem ali N características, né? N vantagens e N desvantagens para cada um dos elementos. Então, sempre vai depender da aplicação qual vai ser o filtro que a gente vai utilizar. Aqui a gente também tem a classificação em função das nossas funções, né? Ou melhor, a classificação das funções dos filtros, né? A gente tem 5 tipos que a gente pode trabalhar, né? O FPB, que é o filtro passa baixa, o FPA, que é o filtro passa alta, o FPF, que é o filtro passa faixa, o FRF, que é o nosso filtro rejeita faixa, e o FPT, que é um filtro deslocador de fase, certo? No caso, esse filtro deslocador de fase, ele teoricamente não vai fazer nem atenuação e nem ganho, né? Ele vai tender a manter o nosso sinal sempre com a mesma amplitude, ele só vai ser utilizado para que a gente possa deslocar a fase do nosso sinal, ou seja, para que a gente adiante ou atrase o sinal com a nossa resposta, sendo que os outros filtros, eles podem causar defasagem, né? Então, dependendo da aplicação, quando a gente faz a utilização dos filtros comuns, digamos assim, com respostas padrões, a gente também tem que implementar um deslocador de fase para que a gente não tenha erro em relação à fase do sinal de entrada com o nosso sinal de saída. Então, eles têm que ser exatamente iguais em alguns casos, então a gente também pode usar esse deslocador de fase, tá? O deslocador de fase, por ser um filtro que apenas, entre aspas, apenas, né, só desloca a nossa fase, ele é um filtro que a gente talvez não faça muita utilização, dependendo da aplicação, né? Já para os outros filtros, eles são mais comuns e muito mais utilizados, tá? Não quer dizer que o deslocador de fase é inútil, que a gente nunca vai usar na vida, mas a gente não vai dar foco nele, nesse momento, tá? A gente vai dar foco nos outros 4 filtros ali, nas outras 4 funções possíveis que a gente vai ter, beleza? Aqui, então, vamos olhar cada um dos nossos filtros para que a gente entenda como que eles funcionam, né? Vocês estão quietinhos hoje, estou achando estranho. Vocês normalmente falam mais. Gabriel tá aí?
Gabriel que fala um monte. Ah, ó, já mandou mensagem. Tá cansado hoje, entendi. Tem problema não. Mas pelo menos tá aí, isso que importa, Gabriel. Olha só, que coisa linda. Tô ouvindo. Tá ótimo. Já conta. Então, beleza. Vamos voltando aqui, né? Então, o nosso filtro passa baixa, ele vai ter essa característica aqui que eu estou mostrando para vocês agora na tela, tá? A imagem de cima é a nossa imagem ideal do filtro passa baixa, ok? Então, o filtro ideal deveria ter aquela característica, aquela forma de onda. O filtro real vai ter a característica que está sendo apresentada na parte de baixo da nossa imagem, ok? Então, o filtro real ele vai ter um formato diferente, óbvio, do filtro ideal. Então, o que é um filtro passa baixo? A gente vai ter uma frequência de corte. Tudo que está para baixo dessa frequência de corte deveria passar, ou seja, todas as frequências abaixo da frequência de corte deveriam passar, e todas as frequências acima dessa frequência de corte deveriam ser totalmente eliminadas. Então, se eu pegar um filtro passa baixa ideal de 1 kHz, se eu pego 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4, 5, até 1000 Hz, todas essas frequências deveriam passar com a mesma amplitude. Ou seja, eu coloquei 1 volt na entrada e 1 Hz, tem que sair 1 volt e 1 Hz. Coloquei 500 Hz e 1 volt, tem que sair 500 Hz e 1 volt. Coloquei 999 Hz com 1 volt, tem que sair 999 Hz com 1 volt. Essa é a característica ideal do nosso filtro. Passa abaixo. Para cima da frequência de 1K, não deveria passar nada. Coloquei 1001 Hz com uma frequência, coloquei uma frequência de 1001 Hz com uma amplitude de 1 volt, a nossa saída ela deveria ser zero, obrigatoriamente zero, para um filtro ideal. Então, qualquer coisa, qualquer pentelésimo de frequência acima da frequência de corte, ela deveria ser totalmente zerada. É isso que acontece na prática? Não. Né? Na prática, a gente tem ali uma faixa que vai sendo atenuada. Então, a gente vê aqui que na frequência de corte, para a nossa resposta prática, a gente vai ter aquele 0,707 que eu comentei com vocês em relação à tensão, tá? Ou a corrente, e o meio referente à potência. Então, a gente sempre vai analisar em relação à tensão, tá? Então, no caso aqui, a gente deveria ter 707 da nossa tensão, ou seja, menos 3 dB. Então, na frequência de corte, obrigatoriamente a gente vai ter esse menos 3 dB. Para cima da frequência de corte, a gente vai ter atenuação, porém essa atenuação ela vai acontecendo ao longo da frequência. Então, se eu pegar aqui na nossa resposta prática, o 1001 Hz, ele vai ter algo muito próximo desse valor de menos 3 dB. Ele provavelmente vai estar em menos 3,05 dB, por exemplo. Então ele não vai zerar instantaneamente. Ele vai descendo, ele vai tendo uma atenuação, até chegar num ponto que essa atenuação ela é tão grande que ela vai tender a ser zero. Mas vejam que, idealmente aqui, pela nossa resposta gráfica, ele não chega necessariamente no zero. Então esse valor vai caindo, 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 caindo. Eu vou dando atenuação, 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 até que esse valor tenda a ser zero por ter uma atenuação muito grande, tá? E a gente também tem atenuação antes da frequência de corte. Então no 999, a gente já vai ter atenuação. Essa atenuação ela vai ser menor do que o menos 3 dB. Então ela vai ser 2,9 dB, por exemplo. Mas a gente já vai ter atenuação. Então a gente começa a ter atenuação do nosso sinal já aqui, bem antes, né? Então, para um filtro de 1K, eu posso começar a ter uma atenuação ali já nos 500 Hz, né? Isso vai depender da ordem do filtro, do tamanho do filtro. Quanto mais ordens, mais perto do ideal ele vai estar, mas isso a gente fala mais para frente.
mas basicamente eu começo a ter atenuação já antes da frequência de corte. Não vai ser uma atenuação tão grande quanto a menos 3 dB, mas eu já vou tendo atenuação. Então essa aqui seria a resposta real do nosso filtro. Deixa eu voltar lá naquela nossa primeira imagem. Vejam aqui, ó. Esse cara é um filtro com uma frequência de corte de 1K, tá? Vejam que a gente começa a ter uma atenuação aqui nesse exemplo, perto dos 850 Hz, né? Então, a gente não tem atenuação nenhuma até os 850 aqui, já começa a ter uma atenuação entre 850 e 1K, então a gente estaria atenuando de forma incorreta, digamos assim, porque a gente não deveria gerar nenhuma atenuação para baixo de 1K, e vejam que ela não vira zero direto, né? Eu vou atenuando cada vez mais conforme a minha frequência aumenta. Então aqui para 2K, a minha atenuação ela já chega, no caso aqui, em 50 dB. Para 3K, a minha atenuação ela aqui está mais ou menos em menos 75 dB. Para 4K, a minha atenuação está em torno aqui de 95 dB. Então, vou atenuando cada vez mais, conforme a frequência ela vai aumentando cada vez mais. Tá? Então, não é uma resposta quadrada perfeita, né? Ela vai gerando atenuação e essa atenuação ela vai tendendo a ser cada vez maior para frequências cada vez maiores, tá? No caso do passa baixo, obviamente. Né? Então, aqui temos esta resposta gráfica ideal e essa resposta gráfica para o prático. Tá? Então, são coisas diferentes no fim das contas. Tá? A gente não vai fazer uma resposta desse tipo. Normalmente, a gente vai ter respostas deste tipo. Ok? E daí aqui uma outra forma de a gente ver esses gráficos também, né? Nesta formatação, né? De atenuação propriamente dita, né? Então, aqui a gente tem a resposta mais ideal, né? Onde a gente não está atenuando nada antes da frequência de corte, mas normalmente a gente vai ter esse tipo de resposta, né? Ter atenuação já antes da frequência de corte. No caso dos filtros passivos, né, ou filtros de ordem 1 passivo, a gente vai ter 20 dB de atenuação por década. Então, a cada década que a nossa frequência aumenta, a gente tem menos 20 dB de atenuação. Então, uma década acima do sinal, ou uma década acima da frequência de corte, a gente vai atenuar menos 20 dB. 2 décadas acima, a gente atenua menos 40. 3 décadas acima, a gente atenua menos 60. 4 décadas acima, a gente vai atenuar menos 80 dB. Então, isso depende da ordem do filtro. Prisado, o que é a ordem do filtro? Né? Como que a gente define a ordem do filtro? A ordem do nosso filtro sempre vai ser a quantidade de redes de atraso que a gente tem para aquele filtro. O que isso significa? Significa que cada par RL ou cada par RC é uma rede de atraso. Então, se eu tiver um resistor e um capacitor, isso é uma rede de atraso, ordem 1. Se eu tiver 2 resistores, 2 capacitores, eu tenho 2 redes de atraso, ordem 2. Se eu tenho 3 resistores, 3 capacitores, 3 redes de atraso, ordem 3. Então, a gente sempre vai definir ou calcular ou identificar a ordem do nosso filtro pela quantidade de elementos RLC que a gente tem ali dentro, beleza? Aí, no caso, quanto maior a ordem do filtro, maior a atenuação eu dou. Mais próximo do ideal eu chego. Então, estou falando que para esse tipo de filtro passivo, eu tenho menos 20 dB por ordem, por década. Então, se eu tenho um filtro que tem uma única ordem, ou seja, um par RC, ele vai atenuar menos 20 dB por década. Se eu tenho 2 pares RC,
2 elementos resistivos, 2 elementos capacitivos, ele passa a atenuar 40 dB por década. Se eu tenho 3 elementos capacitivos, 3 elementos resistivos, tenho 3 redes de atraso, tenho 3 ordens, ele passa a atenuar menos 60 dB por década. Ou seja, quanto mais componentes eu uso, mais próximo do ideal vai tendendo a ficar a minha resposta, mais inclinado eu vou deixando a minha curva. Então, mais próxima da resposta ideal que eu quero, eu consigo chegar. Ok? Para ficar visível aqui o que eu falo com rede de atraso, circuito RLC e coisas do gênero, aqui o nosso filtro passa-baixa RC. Né? Então, esse aqui é o nosso circuito para um filtro passa-baixo. É um resistor e um capacitor. Então, se eu uso um capacitor e um resistor aqui, eu estou fazendo um filtro passa-baixa de ordem 1. Se eu pegar mais um R mais um C e ligar eles posteriormente a esse R e esse C, eu vou estar fazendo um filtro de 2 ordens. Ou seja, ele vai ter 2 pares RC. Ok? Então, esse aqui é o exemplo do nosso filtro RC passa-baixo. Para a gente calcular a frequência de corte dentro dele, a gente vai usar esta nossa fórmula aqui. 1 sobre 2πRC. Então, a frequência de corte vai depender do R e do C. Então, sempre que a gente fizer esse cálculo, a gente vai achar a nossa frequência de corte para esse filtro aqui, para esse circuito. Então, nesta frequência aqui em específico, a gente vai ter aqueles menos 3 dB de atenuação. Tá? Então, esse é um filtro do tipo baixa-baixa, construído com resistor e capacitor. Também podemos, caso a gente queira construir esse filtro passa-baixa com resistor e indutor. Então, temos aqui também uma rede de atraso, um par RL, uma rede de atraso, uma ordem. Tá? Então, esse aqui seria o formato do filtro passa-baixa com resistor e indutor. Então, eu posso fazer esse circuito com RC ou eu posso fazer com RL. Daí, obviamente, a gente está mudando o posicionamento dos componentes, porque, no fim das contas, esses componentes eles trabalham de forma invertida, né? Então, não faz sentido nenhum a gente colocar eles no mesmo lugar, tá? Se eu colocar eles no mesmo lugar, eu vou ter respostas diferentes, tá? Então, essa é a ideia. Para a gente fazer o cálculo aqui da frequência de corte, o nosso FC, a nossa frequência de corte, ela vai ser R dividido por 2πL. Então, a gente tem uma outra fórmula também para fazer o cálculo da nossa frequência de corte. Justamente porque mudando o componente, a gente muda a resposta do circuito. Ok? Então, desta forma aqui, a gente consegue calcular a frequência de corte para esse circuito do tipo passa-baixa, tá? Mais uma vez, lembrando, esses circuitos aqui, eles não geram ganho, tá? Eu não tenho nenhum elemento ativo aqui para gerar ganho para eles, só elementos passivos, então só posso ter característica de atenuação aqui, certo? Aqui, para ficar ainda mais detalhada a nossa questão gráfica, né? A gente tem o que a gente chama ali de 3 faixas, né, normalmente para os nossos filtros. A gente tem a nossa faixa passante, né? Para um filtro passa-baixo, isso vai de 0 até a frequência de corte propriamente dita, né? Que é o nosso 0,707. Também pode ser representado como 1 dividido por raiz de 2, né? Raiz de 2 vai dar 1,4 alguma coisa. Se a gente pegar 1 dividido por isso, vai dar o 0,707. Então, também é uma outra forma de representar a amplitude aqui da nossa frequência de corte. Então, toda essa faixa aqui, que vai da amplitude nominal até a amplitude de menos 3 dB, a gente tem o que a gente chama de faixa de passagem.
Aí a gente tem uma outra faixa, que é o que a gente chama de faixa de transição, né? Aonde vai ser da nossa amplitude de menos 3 dB até a amplitude de menos 10 dB. Então, tudo isso aqui é uma faixa de transição do sinal. E para baixo de menos 10 dB, daí sim a gente fala que a gente tem a nossa faixa de corte propriamente dita, né? Então, daí sim a gente tem a nossa faixa de corte. Então, tem a faixa de passagem, que é tudo que está passando do nosso sinal. A gente tem essa faixa de transição, que basicamente seria uma faixa que a gente não gostaria de ter, ou que a gente gostaria que ela fosse a menor possível, né? Que é a transição entre o menos 3 dB e o menos 10 dB, né? Que seria apenas 10% ali da nossa entrada aparecendo na saída, e depois disso a gente tem ali a nossa faixa de corte propriamente dita, né? Então a gente pode separar a nossa resposta gráfica com essas 3 faixas no fim das contas, tá? Passagem, transição e corte propriamente dito. Lembrando que a gente sempre usa como base aqui essa frequência de corte, tá? Sempre usa como base o menos 3 dB, tá? Então, isso aqui é a nossa base. Frequência de corte, menos 3 dB. Esse é o ponto principal aqui do nosso circuito de filtragem. Agora falando aqui do nosso filtro passa alta, né? O nosso filtro passa alta, ele vai deixar passar frequências mais altas, né? Essa é a ideia, né? Então a gente vai ter também uma frequência de corte. Tudo que está acima da frequência de corte vai passar, tudo que está abaixo da frequência de corte não deveria passar, né? Então, como resposta ideal, a gente tem essa resposta gráfica de cima. Como resposta prática, a gente tem a imagem de baixo ali sendo apresentada, tá? Então, idealmente falando, tinha que ser um quadrado perfeito aqui, né? Se eu tenho uma frequência de corte de 1K, para um filtro passa alta, 999 de frequência, 999 de frequência, não deveria ter nada na nossa saída. 1001 deveria ter tudo de amplitude ali na nossa saída. Para o caso aqui de um filtro real, não vai ser isso que vai acontecer, né? A gente vai ter ali que na frequência de corte, a gente vai ter o 0,707, o menos 3 dB. Tem 1 Hz para cima, 1 Hz para baixo, a gente vai estar muito próximo desse valor de menos 3 dB. A gente não vai estar com tudo ou com nada, né? Então, a resposta gráfica aqui, ela tem essa característica, este formato de onda. Aqui, olhando para a atenuação propriamente dita, né? Aqui a gente tem a atenuação ideal, né? Não atenuar nada para cima da frequência de corte, e aqui a atenuação real, né? A gente vai ter atenuações para cima da frequência de corte. Aqui a ideia é que para cada década abaixo da nossa frequência de corte, a gente vai ter menos 20 dB de atenuação por ordem para cada década, né? Então, a cada década, menos 20 dB de atenuação por ordem, tá? Então, mesma ideia do filtro passa baixa. Aqui o nosso filtro passa alta RC, né? É a mesma coisa, é um resistor e um capacitor, só que eles estão posicionados de forma diferente do passa baixa, né? Obviamente, né? No caso do nosso passa baixa, o capacitor estava aqui em paralelo com a saída e o resistor estava aqui na nossa entrada. Para o passa alta, o capacitor está na entrada e o resistor está em paralelo com a nossa saída, tá? Então a gente tem esse quadripolo aqui, circuito quadripolar, para gerar a nossa filtragem, ok? Formulação, felizmente é a mesma, né? Então, caso a gente queira saber qual que é a frequência de corte deste circuito, a gente vai executar a mesma fórmula.
né? 1 dividido por 2 πRC. Então, a mesma estrutura de formulação. Então, independente do filtro, né? Se for um filtro passa baixa, um filtro passa alta, a formulação para esse circuito RC é a mesma. O que muda é o posicionamento dos componentes dentro deste circuito. Esse circuito aqui é um circuito ordem 1. Ele tem um par RC, um par de atraso, né? Uma rede de atraso, perdão. Então, essa uma rede de atrasos gera para a gente uma ordem, ok? Podemos ter também aqui um passa alta RL, né? Esse filtro passa alta RL ele vai fazer a utilização de um resistor e de um indutor. O indutor ele está em paralelo ali com a nossa saída e o R ele está ligado à nossa entrada. Formulação vai ser a mesma, né? O que muda é o posicionamento desses componentes no nosso circuito. Então a formulação ali para a gente achar a frequência de corte vai ser R sobre 2πL. Então a gente tem esta mesma formulação para os dois circuitos do tipo RL, seja o passa alta, seja o passa baixa. Agora, olhando aqui o nosso filtro passa faixa, né? Nosso filtro passa faixa, ele é basicamente, né, um quadrado ali, né, no fim das contas. Então, a gente tem aqui 3 frequências, né? Basicamente dentro desse filtro. A gente tem 2 frequências de corte, né? Que a gente pode chamar de frequência de corte 1 e frequência de corte 2, ou frequência de corte inferior e frequência de corte superior, né? E a gente tem uma frequência ali que é a nossa frequência ressonante, né? Que seria a frequência média entre essas duas frequências de corte, ou seja, seria o ponto médio, né? Aquela vai ser a nossa frequência ressonante propriamente dita. Para um filtro ideal, né, passa faixa, eu vou definir uma faixa entre a frequência inferior e a frequência superior, né? Então, 1000 e 2000, né? 1K e 2K. Eu quero que tudo entre 1K e 2K passe, tudo para baixo de 1K não passe, tudo para cima de 2K não passe, né? Então, seria uma junção aqui de filtros passa baixa com passa alta, né? Então, a gente teria esse sistema aqui de um filtro passa faixa, né? No caso, idealmente falando, ele tem essa resposta totalmente quadrada. E no caso real, a gente vai ter essa resposta aqui, né? Então, na frequência ressonante, a gente vai ter amplitude máxima, amplitude 1, né? E para as outras frequências, a gente vai ter valores diferentes. Onde nas frequências de corte, a gente vai ter aqui o menos 3 dB. Lembra que eu comentei lá em cima da frequência ressonante, né? Da imagem lá do sistema de potência? Mesma coisa aqui, ó. Mesmo gráfico, justamente porque esse tipo de filtro aqui a gente vai ter que fazer com, provavelmente, né, dá para fazer só com capacitivo, só com indutivo, mas normalmente a gente faz a utilização do RLC. Então, na frequência ressonante, a gente vai ter um teor puramente resistivo e nas outras frequências a gente vai ter ou componente mais indutivo ou componente mais capacitivo. Por isso que a gente perde potência e por isso que a gente não vai ter amplitude correta, digamos assim, em todas as faixas, né? Ou em todas as frequências. Então, aqui no caso, essa é a resposta real aqui do nosso filtro passa-faixa. Aqui é a atenuação deles, né? Então, a atenuação deveria ser desta forma, né? Então, não deveria ter nenhuma atenuação entre as faixas que eu quero passar e ter atenuação só posteriormente, porém, o que acontece na prática é isso aqui, né? A gente vai ter atenuação entre as frequências que a gente quer passar, né? Infelizmente. Então, ele funciona desta forma aqui, tá? Aqui, ó, esse gráfico de cima, o primeiro gráfico que eu estou mostrando para vocês de cada filtro, é o gráfico de ganho dele, tá?
o segundo gráfico é o gráfico de atenuação, tá? Então, são coisas diferentes aqui. A gente está vendo, a gente está vendo a mesma coisa de duas formas distintas, tá? Um é gráfico de atenuação e o outro é gráfico de ganho propriamente dito. Tá? O nosso filtro passa a faixa série aqui, né? A gente pode fazer desta forma, né? Colocar o elemento indutivo e o elemento capacitivo em séries na entrada e o resistor ali na nossa saída. Então, esta é uma das formas de a gente montar este circuito, onde a nossa formulação vai ser esta aqui, né? A nossa frequência de corte vai ser 1 divididos por 2π raiz de LC, ok? O R ele não entra aí na jogada, só a parte LC que entra no nosso cálculo, tá? Então, filtro passa-faixa em série pode ser feito desta forma. E a gente também tem o nosso filtro passa-faixa paralelo aqui, né? O nosso resistor ele vai na entrada e a gente coloca o L em paralelo com o C na saída, né? Em paralelo com a saída, para ter aqui a nossa resposta. Então, são duas formas diferentes da gente fazer este nosso passa-faixa, tá? No caso aqui, vocês estão vendo que o passa-faixa ele tem tanto a utilização do capacitor quanto do indutor, né? Então, eu tenho duas formas de fazer esse circuito. Ambas as formas funcionam igual, né? Eles até têm a mesma formulação, são só formas diferentes da gente posicionar os componentes para gerar esta característica de resposta de passa-faixa, tá? Então, a formulação é a mesma, a resposta dos componentes é a mesma, mas a gente está posicionando eles de formas diferentes no circuito para que a gente consiga gerar essas nossas respostas, ok? O filtro passa-faixa, ele também pode ser feito desta forma aqui, né? A gente poderia pegar ali um filtro passa-alta e colocar ele em série com um filtro passa-baixa, né? Então, desta forma aqui, a gente cria um filtro passa-faixa. Então, é uma terceira forma de a gente criar esses filtros, né? Então, pegar um passa-faixa pode ser ali a junção de um passa-baixa com um passa-alta. Então, a gente teria ali duas redes de atraso, ordem 2 para esse filtro, né? Então, esse filtro passa-faixa aí nada mais é do que a junção de um filtro passa-alta com um passa-baixa. Então, são três formas de a gente fazer, né? Fazendo, digamos assim, a soma de dois filtros já conhecidos ou fazendo utilização aqui dos três componentes dos RLCs, tá? Então, são as formas que a gente tem de fazer esse passa-faixa. E aqui, por último, mas não menos importante, né? A gente tem o nosso filtro rejeita-faixa, né? O nosso filtro rejeita-faixa ele vai funcionar inverso ao filtro passa-faixa, né? O rejeita-faixa ele vai rejeitar uma faixa. Eu vou ter duas frequências de corte, né? Frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Tudo que está para baixo da nossa frequência de corte inferior deveria passar. Tudo que está para cima da frequência de corte superior deveria passar. E tudo que está entre a faixa, entre a frequência 1 e a frequência 2, não deveria passar. Idealmente, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa resposta gráfica aqui. Então, a resposta gráfica ideal desse circuito rejeita-faixa seria esta resposta, né? Quadrada. Então, todas as respostas ideais dos filtros são respostas quadradas, sendo que todas as respostas ideais, que são essas respostas de baixo, não são respostas quadradas, né? Como vocês
muito podem ver aí. Então, respostas ideais quadradas, respostas práticas não quadradas, tá? A gente vai ter atenuação aqui dentro da faixa, mas essa atenuação ela não vai ser perfeita e ela continua fora da faixa. Então, a resposta gráfica seria essa aqui. Aí, mostrando de uma forma diferente aquele mesmo gráfico, né? Em forma de atenuação, a gente tem isso aqui, né? A gente não deveria ter nenhuma atenuação dentro da nossa... desculpa, a gente deveria ter total atenuação dentro da faixa, né? E fora da faixa ter atenuações menores, e a nossa resposta prática vai ser esta daqui. Aí a gente tem o nosso filtro rejeita faixa em série, que pode ser montado dessa forma. A gente tem o resistor, o indutor e o capacitor em série. Esse indutor e esse capacitor vão estar em paralelo aqui com a saída. Formulação é exatamente a mesma, né, para todos esses 4 tipos, né, o passa-faixa sério, passa-faixa paralelo, o rejeita faixa sério, rejeita faixa paralelo vão ter sempre a mesma formulação, tá? O que muda sempre vai ser a forma de ligação deles. E a gente pode também ter aqui o nosso rejeita faixa paralelo, né? O L e o C vão estar um em paralelo com o outro. E a gente vai ter aqui o R em paralelo com a saída. VE e VS são VO e V. Isso, Lucas. Aqui é V saída e V entrada, né? Que ficou em português no caso, né? Então VS é o V saída, que é o V out, VO. E o VE é o V entrada, que é o V in, VI. Beleza? Só acabou ficando em português aqui mesmo. Então considere VS como VO e VE como VI. Mesma coisa, tá? Aí a formulação para a gente encontrar a nossa frequência de corte aqui continua a mesma, né? 1 divididos por 2π raiz de LC. Então, o bom desses circuitos aqui, digamos assim, é que a fórmula é sempre a mesma, né? Porque a gente não está mudando as respostas dos componentes, montando eles de formas diferentes. Eles vão responder as frequências do mesmo jeito. A gente só está ajustando essa resposta, né? Quando a gente acha essa frequência de corte aqui, a gente está achando uma frequência onde eu vou ter uma atenuação de menos 3 dB. Então, essa atenuação de menos 3 dB depende única e exclusivamente dos componentes, né? Então, as formas de montagem acabam não, entre aspas, influenciando, né? Então, por isso que eu sempre tenho a mesma formulação. Tá ok? Aqui, algo, né, importante e interessante também, que já apareceu ali nas outras imagens, mas eu não tinha comentado ainda, que é o que a gente chama de BW do filtro, né, que é a banda passante do filtro. Não confundam a BW do filtro com a BW do amplificador operacional, são coisas diferentes, né? Tem o mesmo nome, mas são coisas diferentes, tá? Eu tenho a banda passante do amplificador operacional e tenho a banda passante do filtro, ok? São coisas distintas aqui, no fim das contas, tá? A banda passante do nosso filtro, ela é basicamente o que, né? É o que a gente considera ali como a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior, né? Então, basicamente é a faixa da onde a gente tem ali os menos 3 dB. Então, se eu pego um filtro que tem frequência de corte em 1K e 2K, a banda passante dele vai ser 2K menos 1K, que dá um total de 1K, né? Se eu pego um filtro ali que eu fiz com 1.1K e 900 Hz, a minha banda passante desse filtro vai ser 200 Hz, né? 1.1 com 900, né? 1001, 1100 menos 900 vai gerar 200 para a gente, né? Então, banda passante, ela vai estar sempre relacionada aqui
à questão das nossas frequências de corte, tá? Então é sempre considerar a frequência de corte superior menos a frequência de corte inferior, tá? Então isso é específico aqui para filtros passa-faixa, né? Onde a gente tem essas duas frequências de corte, ok? Outra coisa que a gente tem aqui, que está relacionada a essa nossa frequência, desculpa, essa nossa banda passante, é o que a gente chama ali de seletividade, né? Ou seja, quanto mais seletivo for o nosso filtro, melhor ele tende a ser na seleção das faixas, né? Quanto menos seletivo, quer dizer que ele tende a ser pior na seleção das faixas. Então, quanto menor essa nossa banda passante, mais seletivo é o nosso filtro, ou seja, melhor ele responde dentro dessa faixa. Quanto maior for essa nossa banda passante, teoricamente ele vai ser menos seletivo, ou seja, a gente vai ter uma pior resposta, tá? Então, a princípio, quanto mais seletivo for o filtro, melhor. Que uma forma da gente ver, né? Eu tenho a mesma frequência ressonante aqui para dois filtros diferentes. O primeiro filtro aqui, mais aberto, que tem essa BW2 aqui, quer dizer que ele tem uma seletividade mais baixa. Esse filtro aqui no meio, né, que tem essa BW1 mais fechada, seria um filtro mais seletivo, né, ou seja, seria um filtro de maior qualidade, a princípio. Óbvio, isso sempre vai depender da faixa em si que eu quero, né, mas a princípio, quanto maior a faixa que eu quero, menos seletivo é esse meu filtro, porque ele está deixando passar mais frequências, né? Então, independente, né, de se você quer isso ou não. Então, mesmo que você queira ter uma faixa maior, o seu filtro vai ser menos seletivo, então, teoricamente, ele vai ter uma qualidade pior, né? Idealmente falando do filtro, a gente sempre vai tender a ter faixas, ou vai sempre tentar a ter faixas relativamente estreitas. Ou seja, a gente sempre tenta ter filtros com alta seletividade. Aí a gente também pode calcular ali o que a gente chama de fator de qualidade, né? Que seria a nossa frequência F0, ou seja, a frequência ressonante, aquela frequência central dividido pela banda passante. Aí a gente calcula o fator de qualidade, né? Isso aqui não é tão utilizado, mas pode ser. Vocês podem encontrar isso aqui em alguns lugares quando vocês estiverem pesquisando ele sobre filtros, tá? Mas não é algo realmente importante, digamos assim, né? No fim das contas, tá? Aí vamos fechar aqui com alguns exercícios, pessoas, para ver se a gente entendeu aí os processos, beleza? Então vamos fazer aqui alguns exercícios rápidos para fixar, tá? Então, primeiro exercício aqui, múltipla escolha. Analise o circuito ao lado. Então, o que a gente tem ali no circuito ao lado? A gente tem um quadripolo, beleza? Com um resistor e um indutor, ok? Então, a gente tem ali um resistor e a gente tem um indutor. Na A ali, ele diz pra gente que aquele circuito ali implementa um filtro passa-baixo. Na B, ele diz que implementa um filtro passa-alta. Na C, diz que apresenta a frequência de corte sendo ômega C igual a 1 sobre RL. E na D, diz que apresenta a frequência de corte de ômega C igual a L sobre R. Tá? Então, são essas as nossas alternativas. Qual está certa, qual está errada aqui, pessoas? Vamos aí, vamos ver se vocês manjaram. O que vocês acham? Qual está certo e qual está errado? Quer dizer, só falem qual está certo que tá bom aí.
A, B, C ou D? Qual está correto? Lucas falou A. Christian perguntou se é A. Então, temos duas respostas na A aí. Alguém diz outra coisa? Wagner mandou um B ali. Não sei se alguém fala mais alguma coisa. Agora o Lucas falou que é a B. Olha só. Lucas trocando de opinião aí no meio do jogo. Não tem problema. Confundiu. Tá. Então vamos ver aqui, né? Primeiro que essas duas aqui, elas estão erradas, tá? A C e a D. Justamente porque, pelo nosso cálculo que a gente viu lá, sempre que envolver o resistor e o indutor, vai ser R sobre L, tá? Então não é 1 sobre L R, né? Isso seria para capacitor, seria 1 sobre RC, e para indutor é 1 sobre RL. Então é invertido, então essas duas aqui estão incorretas, beleza? Então sobra para a gente a A e sobra para a gente a B, ok? O que um filtro passa baixa faz? Ele vai fazer com que todas as frequências mais baixas passem. O que um filtro passa alta vai fazer? Ele vai fazer com que todas as frequências mais altas passem, ok? Se a gente pensar no elemento indutivo, tá? O nosso elemento indutivo, ele vai ter um XL, ok? XL, que é a nossa resistência, entre aspas, do indutor. Ou seja, é como a gente pega aquela indutância e transforma em uma resistência para equivaler. O XL, o que ele faz? Ele aumenta conforme a nossa frequência. Então, nosso XL, a nossa resistência do nosso indutor, aumenta para frequências mais altas e diminui para frequências mais baixas. Então, se eu pegar aqui e fizer uma análise, o que a gente vai ver? R vai ser sempre fixo para qualquer frequência, então vou ter uma tensão sobre esse K. Se eu pegar uma frequência mais baixa, R é fixo, L vai ser mais baixo. Ou seja, eu vou ter mais tensão no R do que no L. E a nossa saída é a tensão que eu tenho sobre L. Então vai passar menos tensão. Se a gente aumenta a frequência, R continua fixo e L aumenta. A resistência do L aumenta, fazendo com que a gente tenha menos tensão no R e mais tensão no L. Ou seja, conforme a gente aumenta a frequência, eu vou tendo cada vez mais tensão sobre o nosso elemento indutivo, fazendo com que eu tenha cada vez mais tensão na saída. Ou seja, essa implementação aqui é uma implementação de um filtro passa alta, porque a gente está fazendo com que frequências diferentes tenham tensões diferentes na saída por causa do elemento indutivo. Frequências mais baixas vão fazer com que a resistência do nosso elemento indutivo seja mais baixa, fazendo com que eu tenha menos tensão na saída. Frequências mais altas vão fazer com que a resistência do elemento indutivo seja mais alta, sendo com que eu tenha mais tensão na nossa saída. Esta é a ideia principal aqui. Então, o correto é a letra B, passa alta. Beleza. Então, Lucas ali, Wagner, acertaram. Vamos aqui para 2. Então, temos aqui uma segunda questão. Considere as afirmações abaixo em relação aos tipos de filtro e defina quais estão corretas. Beleza? Olha que questão magnífica para a prova. Parece muito, né? Então, questão incrível. Primeira afirmação ali. Filtros passivos são compostos por resistores, capacitores e indutores, apresentando ganho em todas as faixas de frequência. Então, filtros passivos são compostos por resistor, capacitor e indutor, apresentando ganho em todas as faixas de frequência.
Essa primeira afirmação aí, tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Primeira afirmação ali. Certo ou errado? O que vocês me dizem? Passivo não tem amplificação. Ou vou melhorar essa sua resposta aí, Cris. Filtro passivo não apresenta ganho. Beleza? Perfeito. Então, filtro passivo não tem ganho. Então, eu não posso falar que ele dá ganho em todas as faixas de frequência. Tá? Falei isso para vocês umas 32 vezes durante a aula. Filtro passivo não dá ganho. Tá? Então, não, essa está incorreta, porque não tem como eu apresentar ganho em todas as faixas de frequência. Né? Então, ou ele pode até apresentar atenuação em todas, mas ganho de forma nenhuma. Segunda afirmação ali. Filtros ativos podem apresentar ganho em diferentes faixas de frequência e usam amplificadores operacionais, resistores, capacitores e, eventualmente, indutores. E aí, o que vocês acham dessa 2? Tá certo ou tá errado? Filtros ativos podem apresentar ganhos em diferentes faixas de frequência e usam amplificadores operacionais, resistores, capacitores e, eventualmente, indutores. E aí? A2, tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Vou dar chance para os colegas também. Boa, Cris. Isso aí, cara. Não precisa ser fominha. Não precisam se degladiar no chat aí também, galera. Podem ir com calma aí. Tá muito movimentado hoje. Galera, hoje tá na preguiça mesmo. Lá, galera. Confio em vocês. Cris falou que acha que é verdade. Farinaz mandou um certa com ponto de interrogação. Tá meio na dúvida. Mas a 2 aqui, ela está correta, tá, pessoas? Então, filtro ativo, ele pode apresentar ganho. Não é obrigatório, não preciso colocar ganho no nosso filtro ativo. Eu posso colocar ganho e ele pode ter esse ganho em diferentes faixas. Não vai ser em todas as faixas. Então, vai sempre dependendo da nossa configuração. Ele vai usar amplificador operacional, beleza? Tem que ter um elemento ativo. Vai usar resistor e capacitor, principalmente, e eventualmente vai usar indutores. Então a gente tenta sempre fugir dos indutores, né? Devido ali a questões de corrente de pico reversa e tudo mais. Então a gente sempre tenta fugir e fazer as nossas aplicações com os elementos capacitivos, tá? Então, por isso que eventualmente indutores. Até por isso que eu mostrei para vocês aqui, no exemplo do filtro passa-faixa, esse filtro só com capacitor. Para quê? Para que a gente pudesse fugir desse filtro com indutor. Né? Então a gente sempre tenta fugir ali do elemento indutivo para que ele não cause problemas dentro do nosso sistema, né? Corrente de fuga reversa, magnetização e desmagnetização. Então a gente sempre tenta fugir desses elementos indutivos, tá? Então por isso que eu apresentei ali para vocês uma saída com capacitor apenas. Beleza? Então, a 2 ali está correta. Terceira, filtro passa baixa permite a passagem de sinais de baixa frequência. Os sinais acima da frequência de corte serão tanto mais atenuados quanto for a ordem do filtro. E aí, essa 3, o que vocês acham?
Tá certa ou tá errada? Tiagão mandou um certo aqui na lata, ó. Pá! Isso aí. Vou contigo, Thiago. Essa aí tá certa. Justamente porque, né? Filtro passa baixa permite passagem de sinais de baixa frequência. Beleza. Né? Então, sempre em relação a uma comparação, né? Baixa frequência. Os sinais acima da frequência de corte serão tanto mais atenuados quanto for a ordem do filtro, como eu comentei com vocês. Quanto maior a ordem, mais eu atenuo. Então, a 3 ali também está corretíssima, está perfeita. Então, quais estão corretas? A 2 e a 3, o que geraria para a gente, como resposta certa para esse exercício, a letra D. Beleza? Então, letra D aqui seria a resposta correta para esse nosso exercício 2. Vamos aí agora para o nosso exercício 3. O sinal de tensão VT igual a 12 cosseno de 20 πt cosseno de 200 πt é amostrado, a uma faixa de 250 amostras por segundo. Um filtro ideal para recuperar VT a partir da sua versão amostrada é um filtro passa baixa com frequência de corte maior que 110 e menor que 140. Um filtro passa faixa com frequência de passagem entre 110 e 140. Um filtro rejeita a faixa com frequência de passagem entre 110 e 140. E um filtro passa baixa com frequência de corte maior que 90 e menor que 160. Tan, 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 tan. E aí? E agora, José? Meu Deus, como é que a gente resolve essa questão? Essa é a pergunta que talvez vocês estejam na cabeça nesse momento. Vocês falam, meu Deus, Pizarro, mas de onde brotou isso aí? Que parada é essa? Como assim? Meu senhor, meus canecos, o que a gente faz? Vamos lá. Quais são as frequências que a gente tem aqui? Primeiro, né? O nosso amostrador aqui, ele tem uma frequência de 250 Hz. Então, nosso amostrador tem 250 Hz. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar este sinal, que vai ter aqui duas frequências, e separar essas duas frequências que estão aqui dentro desse sinal dessa frequência de 250 Hz. É isso que a gente quer fazer, certo? Então, a gente sabe que a gente tem, digamos assim, uma portadora de 250 Hz, a gente tem um sinal aqui, duas frequências. A gente quer separar um do outro, ok? Aí vamos relembrar lá circuitos elétricos. Né? Quando a gente escreve ali uma tensão senoidal, né? Tá ali 12 cosseno de 20 πt. O que é aquele 20 πt ali que eu tenho ali dentro? O que eu tenho dentro ali do cosseno? Tan, tan, tan. Putz, prezada, essa pergunta é muito difícil. Não lembramos. Então vamos lá, vamos relembrar. Quando a gente está falando de uma frequência senoidal, frequência C, a gente está falando de ômega T ali dentro, certo? Sendo que ômega T nada mais é do que 2πf, certo? Então eu sei que ômega T, ou ômega, é igual a 2πf, ok?
Essa frequência aqui, que está colocada dentro do nosso cosseno, ela está em ômega. A gente quer transformar ela para uma frequência em frequência propriamente dita, né, em hertz. Se a gente tem que ômega é 20π e eu quero transformar isso para f mesmo, para frequência, o que a gente tem que fazer? Pegar o 2πf, né, e pegar o 2π e passar dividindo. Então, 20π dividido por 2π vai dar uma frequência de 10 Hz e 200π dividido por 2π vai dar uma frequência de 100 Hz. Então, o nosso sinal é um sinal de 10 e 100 Hz. Então, a gente tem dois sinais, um sinal de 10 e um sinal de 100 Hz. E a gente tem aqui uma portadora de 250 Hz. Beleza? Então, a gente quer separar esses dois sinais de mais baixa frequência de um sinal de mais alta frequência. Qual o filtro que a gente faz para isso? Eu tenho duas frequências mais baixas que eu quero que passem e uma frequência mais alta que eu não quero que passe. Então, vou fazer um passa baixa. Ok? Aí, a gente olha aqui para as nossas alternativas. O que sobra? Ou a A ou a D. Certo? A A, ela diz para a gente ali que a frequência de corte ela vai ser maior que 110 e menor que 140. E a D fala para a gente que a frequência de corte vai estar entre 90 e 160. Aí eu pergunto para vocês, qual que está certa, a A ou a D? Qual filtro que a gente utilizaria? O filtro A ou o filtro D? A gente sabe que é um passa baixa. Por quê? Porque o nosso sinal tem duas frequências, 10 e 100 Hz. E a gente quer separar essa frequência de 10 e essa frequência de 100 Hz da frequência de 250 Hz. Qual filtro a gente usaria? O filtro A ou o filtro D? O A com um ponto de interrogação. Olha lá. Mais alguém aí acha alguma coisa? Lucas falou que acha que é o A. Que o resto da galera acha? Vamos lá. Gabriel, o que você acha? Fale alguma coisa. Sei que você está cansado, mas... Thiago falou que acha que é a A. Gabriel falou que acha que é a A. E eu vou falar que vocês estão errados. Tum, tum, tum. Por quê? Vejam que tem uma informação aqui muito importante, ó. Filtro ideal. Vocês escolheram o A. A frequência de corte vai ser entre 110 e 140. Ou seja, se eu pegar uma frequência de 110 para fazer esse corte, ele vai funcionar aqui? Ele vai deixar passar esses dois caras? Vai deixar passar o 10 e vai deixar passar o 100? Sim. Se eu deixar 120, se eu pegar 120, vai passar? Vai. Se eu pegar 130, vai passar os dois? Vai. Se eu pegar 140, vai passar os dois? Vai. Beleza? Então, para todas as frequências que eu escolhi aqui entre 110 e 140, essas minhas estruturas aqui vão passar. Ou seja, esses dois sinais vão passar. Se eu for ali para D, o que vai acontecer? Eu tenho uma frequência maior que 90 e menor que 160. Se eu faço o filtro com 90, o que acontece? Vai acontecer que o 10 passaria, mas o 100 não. Ou seja, eu estaria filtrando ali todas as frequências relativas a 100 Hz. Ou seja, eu não posso usar 90, 91, 92, 93, 94, 95. Então, não posso falar que ele é entre 90 e 160. Então, a D está errada e a A está certa. E eu assustei vocês quando eu falei que vocês erraram, né? Desculpe. Enganei vocês. Então, a A está correta e a D está incorreta. Por quê? Porque se eu preciso filtrar 100 Hz, eu não posso fazer com que a frequência de corte seja 90.
Beleza? Então a A está correta e a D está incorreta. Beleza? Vamos para a última. A última eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Deixar aí como um desafio aí para vocês. Exercício 4. Quando há necessidade de se filtrar sinal específico, os filtros analógicos, como o da figura a seguir, podem ser utilizados. Eu tenho aqui um filtro analógico. E ali ele define para a gente o funcionamento desse filtro. Então, aplicar as fórmulas e achar aqui qual está correta. Esse eu vou deixar para vocês fazerem. Tudo bem. Apesar, mas as outras também a gente teve que fazer, porque você ficou perguntando para nós qual que é a resposta certa. Mas essa eu vou deixar para vocês fazerem mesmo. Isso aí vai ser um exercício de casa para vocês. Esqueci de pôr ponto de interrogação. Ficou preta a tela. Dúvidas, perguntas, questionamentos, meus caros? Dúvidas, perguntas, questionamentos. Só depois tentar fazer os exercícios. Pode ser. Existe sempre essa possibilidade. Até agora, tudo tranquilo. Então, lindo. Lembrando que esse aqui foi só uma revisão ali de filtros, né? Dos filtros passivos e tudo mais. Por isso que eu nem fiquei detalhando o circuito nem nada, né? Só uma revisão, a gente não vai... nosso foco não são os passivos, os focos são os ativos que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, por hoje era só para a gente relembrar aqui ou aprender algumas características de filtros para que a gente possa aplicar isso na nossa aula de filtros ativos. Beleza? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então vamos terminando por hoje, vamos fechando por hoje. Valeu!